Vamos agora à redação da Tribuna de Limeira, redação ontem que pegou fogo, redação ontem que estava quente, né? A noite de ontem esquentou, mas o Cláudio vem trazendo uma outra informação. Aliás, Cláudio, já estava com o meu artigo pronto, Cláudio. Escrevi sobre o dia 23 de maio, há 90 anos, começava o MMDC, uma data particularmente que eu gosto. Eu gosto da Revolução Constitucionalista, gosto de estudá-lo. O texto estava pronto, mas veio uma outra informação. E aí, mas esse dia 23 de maio eu vou te contar, hein? O Dória também puxou o carro, você tinha informações privilegiadas. Bem-vindo, Cláudio, um abraço. Um abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham por aqui. O 23 de maio, eu acho que ele vai ser tão importante quanto o dia 24 de fevereiro, né? Que teve aquela sessão na Câmara histórica. Ah, verdade, Tudo a ver, tudo a ver, verdade. 24 de fevereiro, bem lembrado, memória boa. A gente tem que trabalhar com a memória, né? Embora a gente já ficando um pouco desmemoriado com a idade, mas nós temos que trabalhar. Essa memória histórica a gente precisa mantê-la para poder fazer os nossos trabalhos e poder levar nossas análises adiante, né, Beto? Não, mas às vezes fica difícil, Não, mas se você mas é perguntasse, importante. mas se você perguntasse para o Piuí, ele ia saber na lata, né? Esse, esse aí, esse aí teria mais sorte que eu. É um personagem importante, Boa, né? boa, muito boa. Opa, com certeza, um personagem importante, né? Teve uma noite muito importante na véspera do dia 24. Foi interessante, realmente foi. E nós ficamos acordados até tarde para poder dar a notícia, né? O dia que o Piuí derrubou o Batóquio. Foi isso que aconteceu. Pois é. Impressionante. Pois é. Cláudio, mas é isso aí, velho. O seu tema de hoje é sobre essa posição, né, do ex-governador João Dória, que você tinha adiantado ontem. Aliás, depois passa os números da Bega, quarta-feira, vai estar pagando quase 70 milhões, se possível. Passa no grupo, assim, fazemos o jogo. Pode deixar. Mas é assim, há algum tempo a gente tem se questionado, né, Cláudio? Ontem você ainda bateu um papo com o Sidney a respeito disso. O que levou, né, tanta antipatia para o governador João Dória? Olha, meu amigo, desde ontem, depois da notícia, e até hoje pela manhã, claro que tem os desafetos, né? Vamos colocar os desafetos nessa conta. Mas as explicações foram as mais diversas e variadas em relação à postura, principalmente a postura arrogante de gestor e não como político do ex-governador e agora ex-presidenciável João Dória. Olha, um mix de observações interessantes que eu tenho visto e ouvido, viu, Cláudio? Exatamente, Beto. Eu acho que isso daí que levou a ter tanta rejeição, mesmo com todo o trabalho excelente que ele fez sobre a vacinação da Covid. Isso daí a história não vai poder apagar do currículo dele de forma nenhuma, né? Ele vai continuar sendo conhecido como aquela pessoa que possibilitou, que promoveu o início da vacinação contra a Covid no Brasil, e com certeza isso daí vai ser sempre muito importante para ele. Mas, Beto, quando foi falado que ele faria coletiva, eu logo imaginei, e foi uma reflexão que fiz justamente sobre essa questão. Ele não iria convocar uma coletiva simplesmente para dar uma notícia que todo mundo já conhecia, que ele é presidenciável, ele continua como presidenciável, ele foi escolhido pela convenção devidamente ratificada pelos partidários do PSDB, então ele estava ali, ia ser um recado ao partido que não, ele era o candidato. Então eu imaginei assim, se ele vai dar uma notícia, não vai ser essa notícia, ele vai tentar angariar algum benefício político próprio, dando uma notícia mais bombástica, né, que era esperado por todos, principalmente pelos correligionários do próprio partido, né, que era a desistência dele. Então eu fiz essa reflexão e imaginei que realmente, eu disse que estava com cheiro de renúncia à candidatura e foi o que aconteceu assim que ele fez a entrevista. E na entrevista realmente ele manteve a sua tradicional e conhecida arrogância, ou seja,
ele jogou para o próprio PSDB toda a responsabilidade da própria renúncia dele, ao dizer que o partido não estava com ele, embora ele tivesse sido eleito candidato em convenção partidária, mas que ele faria essa desistência em nome do partido, em nome do Brasil, em nome da carreira política dele. Ou seja, foi um misto de, eu digo até de tristeza da parte dele, né? Ele estava constrangido, mas também ele manteve a tradicional postura arrogante que ele sempre teve. A postura arrogante que ele tinha praticamente deixado de lado durante a época mais pesada da pandemia, quando fez a primeira vacina aqui em São Paulo, quando ele aparecia diariamente para falar, mas ele voltou a ter a postura arrogante. Eu acho que está explicado nesse quesito a alta rejeição que ele teve e o baixo índice nas pesquisas eleitorais, Beto. Ele fez isso, né? Ele vai provocar aí a polarização ainda maior entre Lula e Bolsonaro, e com a desistência dele, alguns institutos, esses institutos não ligados à política, mas ligados ao sistema empresarial, né, estão novamente aventando a possibilidade de uma vitória do Lula no primeiro turno, a não ser que o Bolsonaro consiga provocar uma hecatombe, o que eu não acredito. Ele provoca tragédias, mas ele não tem estrutura suficiente para provocar uma hecatombe. Mas em política se sabe, né? A gente nunca pode cravar, a gente nunca pode falar, não, é assim, vai acontecer isso, porque as coisas mudam de um dia para o outro. E agora fica como protagonista nessa situação a Simone Tebet, né? Agora definitivamente ela assumiu aí né, a condição de candidata da terceira via, superando inclusive o Ciro Gomes, que é meio de esquerda, mas também é difícil de carregar, hein, Cláudio? Difícil, um nome difícil de carregar. Difícil, Beto, porque acredito até que o Ciro Gomes seria um candidato mais adequado à terceira via, mas ele não vai ele não vai querer deixar o seu protagonismo de lado, e essa terceira via que hoje reúne MDB, PSDB, Cidadania, pode vir a ter novamente União Brasil, ele não vai querer deixar seu protagonismo para essas siglas. E quanto ao PSDB, hoje eu estava acompanhando uma entrevista do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que deu a seguinte declaração: o PSDB não fechou acordo com a Simone Tebet na disputa eleitoral e nem na questão de verba eleitoral para a campanha presidencial. Ou seja, ainda há uma definição muito grande nesse sentido, porque acredito que tenham tucanos que estejam forçando uma candidatura, a continuar com uma candidatura própria. Aí, quer dizer, o mais forte, que seria o Dória, está com 2%, um outro candidato do partido vai com quanto por cento na pesquisa eleitoral, né? Então, são movimentos que a gente vai assistir daqui para frente, a gente vai observar, para ver aonde cada partido vai chegar, né? E então poder dizer, não, é isso, os candidatos são esses, os principais são esses, né? Que seriam Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e uma provável terceira via. Mas a Simone Tebet, ela foi uma senadora muito atuante na CPI da pandemia, mas ela também não tem aquele carisma de candidata presidencial e não tem aquela penetração toda, né? O Ciro até é mais conhecido no Brasil todo do que ela, então aí vai ficar difícil. Mas vamos acompanhar os próximos movimentos, né? Para ver aonde podemos chegar com essa questão da eleição deste ano, Beto. Mas agora pelo menos aí a coisa promete andar mais rápido, né? A situação estava meio embolada aí, mas eu não discordo de você não. Eu acho que
o PSDB ainda pode insistir com essa candidatura que já nasce naufragada, né? Nasceu naufragada e nascerá de novo naufragada em caso de insistência. Bom, Cláudio, vamos seguindo. Exatamente, Vamos seguindo aí nesta terça-feira. Algumas novidades podem acontecer ainda em relação a essa decisão da Justiça, né, que tornou inelegível toda a família Félix, né, Cláudio? Sim, sim. Sim, eu acredito que a Justiça Eleitoral ela anda mais rápido do que o restante dos outros do que o restante dos outros departamentos judiciários, né? Então nós teremos aí em breve mais alguns desdobramentos e realmente vai ser uma situação também constrangedora, né? Porque aí tem perda tem cassação de diploma, tem um monte de ações que vão acabar inviabilizando as candidaturas futuras e os atuais mandatos, Beto. De ofício, né? Não depende de votação, não depende de nada. Chegou na Lesp, Não, chegou na não, é de Câmara, ofício. né? De ofício, né, Cláudio? Exatamente, é de ofício, exato. Tá certo, tá certo. Aliás, o Felipe Voit, né, na belíssima matéria que ele escreveu no blog ontem, ele lembrou do caso do Anderson, inclusive, né, Cláudio? Anderson Exato, Pereira, está né? preparando a nossa também. Exatamente. Tá bom, Cláudio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Vamos acompanhar de perto todos esses acontecimentos e você que fala da tribuna de Limeira, fique por aí e a gente vai mantendo contato ao longo do dia. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço. Ok, durante o Farol Entrevista hoje, faz uma pergunta para o Betinho por mim, por favor. Aliás, ficaria muito feliz se você mandasse essa pergunta em vídeo. A gente pode exibi-la aqui. O que você acha? Ah, pode ser. Eu queria perguntar para ele por que ele não participa do Farol Debate. Eu pergunto para ele. Então, deixa aqui essa pergunta. Essa é fácil. Lembrando que hoje teremos o nosso Tá bom? Betinho Neves aqui, muito bem lembrado pelo Cláudio, o vereador Betinho Neves estará hoje no nosso Farol Entrevista às 7h30 e amanhã o nosso glorioso Pedrinho Quio voltará para conhecer os estúdios do nosso Farol, estará aqui no debate. Então, olha, amanhã nem eu, nem você, nem o Felipe vão falar muito não, viu? Não, vamos falar vamos. muito não. Não, vamos, não, a gente já Porque, a gente já fez um treino já, a gente já fez um treino. Amanhã a gente tira de letra. Então tá bom. Bela lembrança, Tá bom, Cláudio, então, muito obrigado. Grande abraço, até amanhã e uma ótima terça-feira a todos.